A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Talvez uns cantem para mágoas acalmar, talvez uns cantem para outros alegrar, mas eu se canto é para Deus louvar, de coração. De amor está no coração, pois alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração. Talvez a língua eu não saiba manejar, provando aos outros que Jesus há de voltar. Mas isto eu sei que não irá tardar. De de amor está no coração, pois
alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração, de Muito bem, nós vamos, nesse instante, citarmos um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. O caráter é uma vitória, não um dom. Muito bem, o que é caráter, afinal de contas? Caráter é aquilo que somos, enquanto que a reputação é aquilo que pensam de nós, o que outros pensam de nós. Você vê que São Paulo teve cuidado que ninguém pensasse dele mais do que aquilo que ele era. Foi o desejo do apóstolo, porque a reputação sempre vai acima. A tendência é esta. Os homens cuidam muito da reputação, mas a reputação deveria ser exatamente no mesmo nível do caráter, um reflexo do caráter. O que infelizmente não acontece. Para começar, nós encerrarmos uma síntese, está aqui. Jesus Cristo não tinha a reputação que Nicodemos tinha. Mas, no entanto, Nicodemos não tinha o caráter que Jesus tinha. Está certo assim? Diante da sociedade, da grande religião, da religião oficial do dia, da maioria dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, e de todas as denominações do dia, Nicodemos tinha mais caráter do que Jesus. Tinha mais reputação do que Jesus. Eles nunca levariam Nicodemos à cruz, mas levaram a Jesus Cristo ao Calvário, como um malfeitor, quer dizer, como um homem sem caráter. Agora, se para eles Jesus não teve caráter, muito menos reputação. Porque reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós. Agora, em uma outra frase, o profeta de Deus diz assim: eu realmente importo com o que o povo pensa. Você está vendo? Eu realmente importo com o que o povo pensa. Sim, mas nós vamos explicar para depois terminarmos a frase dele nesse sentido. Dando um exemplo, ele diz: se eu chego numa casa para fazer uma visita e o esposo não está ali, e só está aquela irmã, mesmo estando com outras mulheres, eu não entro sozinho ali. Ainda que ela diga: entre, por favor. Ele disse: eu não entro. Eu vou, busco minha esposa ou um outro irmão comigo para entrar ali e fazer aquela oração. Fosse no hospital, fosse em casa particular,
fosse aonde fosse, para entrar em contato com uma mulher separadamente, no escritório, etc. Ele não atendia uma mulher sozinho no escritório. Alguém pode dizer, mas esse homem então não tinha confiança em si. Sim, ele tinha muita confiança a ponto de dizer com a Bíblia na mão: eu posso comparecer diante do juízo eterno com qualquer mulher com quem eu tratei. Isto é muita segurança. Mas ele disse, ele não faria isto por causa do que as pessoas pensariam. Então combina nesse sentido com o que São Paulo disse: se comer carne põe a consciência do teu irmão em jogo, em outras palavras, em dúvida, então você não deve comer carne, por causa da consciência de seu irmão. E ele disse, não é por causa da santidade de Deus, mas sim por causa da concupiscência de Satanás. Então ele diz, eu realmente importo com o que o povo pensa. Essa gente que diz assim, eu não tenho homem na minha frente, eu não importo com o que o povo diga, isso deve ter um lugar muito central para isso. Na verdade, não devemos ter nenhum homem na nossa frente. Não devemos dar satisfação ao que o povo pensa de nós, em relação à obediência à palavra de Deus. Mas, quando se falava de um assunto que colocava em dúvida e que armava o inimigo contra a sua moral, ou qualquer outra coisa assim, ele dizia, eu realmente importo com o que o povo pensa. Agora, não me interprete errado. Terminando a frase, a sentença sobre o assunto. Ele diz, não me interprete errado. Porém, eu estou interessado no que Deus pensa. E isto é a sua palavra. Nós vamos dar um exemplo. Eu não importo o que o povo diga de mim, porque eu batizo as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo neste nome. Este nome, não nomes, bem entendido. Este nome é Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu te batizo como os apóstolos batizaram. Eu te batizo em obediência à ordem de Mateus 28, 19. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está certo? Agora não me interessa o que pensam acerca do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não me interessa o que pensam quando eu digo assim, não há três pessoas distintas na divindade. Há três manifestações. A Trindade de Deus não é composta de três pessoas distintas. Isto seria paganismo. Isso seriam três deuses. Isso teria que haver três personalidades se houvessem de fato três pessoas. Mas isso são três ofícios, três dispensações, três manifestações de um só Deus. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Aí estão as três dispensações especiais de Deus. Sobre o Velho Testamento, sobre Israel, Pai. Na etapa da graça, quando ele se manifestou, Emanuel. Emanuel não quer dizer segunda pessoa de Deus.
Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, filho, Deus conosco. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Não recebe porque não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. E então estará em vós esse é o Espírito Santo que habitava com eles, mas estaria neles. Então não me importa o que digam, não me importa quanta refutação, não me importa quanto digam que sou falso profeta em relação a este assunto. Não me importa o que o povo pense nesse sentido. Não me importa. Você não se importa, irmã, com o que o povo pensa por você se vestir conforme a Bíblia ensina as santas mulheres se vestirem. Você não tem satisfação a dar ao mundo, como a mulher mundana não tem satisfação a dar às famílias, à igreja. Ela se procede da maneira mais vulgar em plena avenida. Ela não está dando satisfação a ninguém. Assim também a cristã faz o mesmo. Mas é justamente aí onde nós vamos encontrar o caráter. O caráter é uma vitória. E é uma vitória obtida em uma batalha. Esse evangelho que você não tem força, não tem que batalhar para vivê-lo, esse sim, digo com segurança, é falso. Sofre-se muito pelo evangelho, mas sim, para engrandecer uma organização. Trabalha-se muito, e até morrem, dão a vida, sofrem derrames e infarto cardíaco, são sacrificados e são presos em terras pagãs, etc. Tudo com pretexto de salvar almas. Mas no fundo a coisa é aumentar a organização, crescer em poder material, em patrimônios e coisas terrenas. Mas isso não dá o caráter do qual o profeta está falando. Não, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre os atributos do pecado, é a vitória sobre as falsas doutrinas, como, por exemplo, batismo nos títulos, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, 3 pessoas distintas, não ver o Pai no Filho, porque Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3. Os homens é que querem dizer, mas Jesus nunca diz, eu sou o segundo, ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, fora disso, é anátema. E isso não promove o caráter cristão. Se você está sofrendo por causa do pudor cristão, por causa de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 em diante, mulher, se você está sofrendo por causa de todas essas referências escriturísticas, sem textos isolados, se você está sofrendo pela vida cristã, não pelo crescimento da obra de Cristo, mas pela vida cristã, então você tem o caráter de Cristo. Agora você vê, caráter é uma vitória, não é dom. Por quê? Qualquer impostor pode ter dom, pode ser eloquente, pode ser convincente, pode ter profundos argumentos, pode ter dom de curar os enfermos, pode ter dom de expulsar demônios, sem afastar da iniquidade, sem ter caráter cristão. Pode fazer tudo, tudo em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jeová, ou em nome da estrela da manhã, em nome do lírio dos vales, em nome do maravilhoso, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, ou mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo, pode fazer tudo, mas não tem o caráter cristão. E Jesus disse que muitos vão dizer em teu nome, expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilhas. Isso quer dizer, tínhamos dons espirituais, mas não tiveram caráter,
Porque Jesus não vem buscar dons da igreja. Você não vai deixar de subir porque não falou em línguas, porque não curou os doentes, porque não teve dons carismáticos. Você não subirá no arrebatamento se não tiver o caráter de Cristo. Assim nos ensina o Senhor, assim diz o Senhor. Ele buscará assim uma noiva, uma igreja noiva, mas uma igreja que tem o seu caráter. Agora, onde ela adquiriu o seu caráter? Foi na batalha pela vida cristã, não pela obra de Cristo. Deus não admite, Deus não está espalhando folhetos por aí, conclamando recrutas para a sua obra. Não. Ele chama quem ele quer chamar. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. E não é para fazer a obra de Deus. Eu tenho uma grande obra para você. Isso é uma falsa profecia. Isso é tão falso, tão falso, tão falso. Eis que eu tenho uma grande obra para você. Deus nunca falou isso na Bíblia. Deus nunca falou em grande obra. O que o homem chama de grande aqui na terra, Deus chama de louco, de tolo. Deus chama de pequeno. Leia 1 Coríntios capítulo 2. E o que o homem chama de pequeno é que Deus chama de grande. É a manjedoura que é a grande obra. É o pequeno menino. É um profeta do campo, do deserto. É que é a grande obra do dia, dizendo raça de víboras, serpentes, sepulcros caiados. Ah, bom, mas ele falou isso foi para as meretrizes, para os ladrões. Não, não. Ele nunca chamou uma meretriz de serpente. Ele nunca chamou um ladrão de sepulcro caiado. João Batista falou foi com os líderes religiosos. Jesus falou isso foi com os líderes religiosos, os guias do povo, chamando-os de uma maneira que ninguém sabia melhor do que ele, de guias cegos. E um cego guiando o outro, ambos caindo no buraco. Eles tinham muita reputação, eles tinham o mesmo caráter, caráter religioso, caráter social, mas não tinham o caráter divino. O caráter divino é obtido numa luta divina. O caráter espiritual é alcançado numa luta espiritual. É contra as obras infrutuosas das trevas. É aquele que combate contra as astutas ciladas do maligno nos lugares celestiais. Lugares celestiais é aquela grande catedral com parede de ouro? Não, é seu corpo, mulher. Começando por aí, porque o seu corpo é um templo. É do Espírito Santo ou do diabo? É um corpo para a santidade, apresentado a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus? Ou então um instrumento de iniquidade? Bom, quem sabe a Bíblia, quem lê Romanos 6, 8, 12, já está sabendo que eu estou falando a pura Bíblia Sagrada. Então, astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, até chegar dentro dos templos. Começa nas pessoas. Sim, mas onde se obtém essa vitória? Ou como se obter essa vitória? É pelo próprio vitorioso. É obter a vitória. Por quê? É pelo próprio vitorioso. É o próprio que venceu a morte. É o próprio que venceu o pecado. É o próprio que venceu toda a sorte de imundícia. É o caráter de Jesus Cristo na igreja, em você. Não o dom apenas. Não o dom. Caráter é uma vitória e não um dom, afirma o profeta de Deus. E a palavra de Deus mostra que isto é verdade. Agora sim, você crê na palavra de Deus. Você está sofrendo pela palavra do Senhor. Então receba bênção, ânimo, cura, poder de Deus para continuar como a serva do Senhor, um servo de Deus, o ouro sendo purificado, tirando as escórias para brilhar na coroa do Senhor Jesus Cristo. Amém.
onde vêm estes guerreiros revestidos de luz. Eles vêm de grandes domínios, guiados por Jesus. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Aclamai, cantai, ó crentes, redimidos sereis. Vem no fim das vossas lutas, sim, vem o Rei dos Reis. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Já se finda a escura noite, eis que o dia já vem. Cristo lá no céu se apressa, e os anjos seus também. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Vem depressa, ó dia alegre, esse suspiro por ti. Já presinto a Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Ouvintes, nós citamos as Escrituras na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 9. Muito bem. Parece que São Paulo está em choque com o que disse São Tiago. Porque Paulo disse, pela graça sois salvos, não pelas obras. Ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é por meio da fé. Agora Tiago disse que através de suas obras ele mostraria sua fé. Sim, isso está muito certo. Não há choque algum. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão, enquanto que São Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Então você vai entender que os Atos dos Apóstolos, por exemplo, os atos, os feitos dos apóstolos, as obras dos apóstolos, testificaram perfeitamente do que estavam nos apóstolos. As obras de Jesus testificaram daquele que estava em Jesus. As obras da igreja testificam daquele que está nela, porque é o que está nela é que está fazendo as obras. Jesus disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então vamos chegar a uma conclusão entre Paulo e Tiago. Você não tem feitos, obras, para ser salvo. Você tem obras de cristãos porque você é salvo. Salvo pela fé. Então, o que Paulo disse não está em choque com Tiago.
Ele disse que você é salvo pela fé. Agora, Tiago não disse que você é salvo pelas obras. Tiago disse que pelas obras a gente pode provar a fé que tem. Isto quer dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se pode crer na promessa de Deus e ter atos, obras, como a de Abraão. Então Paulo foi justificado por fé, como Abraão, como todos os crentes. Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Antes de lhe dirigir a promessa, Deus viu que havia fé em Abraão para receber aquela promessa. Deus é onisciente. Deus não iria colocar pérolas no focinho de um porco, porque é a expressão de Jesus: não lançai as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, Deus não daria uma promessa tão grande e viria a um homem que não cresce, no qual ele não visse uma fé suficiente para aquilo. Você pensa que Deus vem dar essas promessas sobrenaturais para as pessoas que estão querendo ver as coisas de Deus somente pelos olhos naturais, pelos sentidos naturais? Não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E para verem as coisas, para usufruirmos das coisas que podemos ver, essa é uma fé comum. O joio usufrui, o trigo usufrui, da chuva, do sol. Mas tem uma coisa: para usufruirmos das bodas do Cordeiro, do milênio, morarmos na cidade santa, isso não é pelo que fazemos através da nossa capacidade, das nossas maneiras aqui na terra, não. Isso é uma promessa como veio a Abraão. Agora, vejamos, Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Porém, logo quando ele foi atuar como se já estivesse feito, isso foi o que o homem viu nele. Então, Tiago, em outras palavras, está dizendo: o homem pôde ver, através das obras de Abraão, a fé que ele tinha em Deus. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Recordem, Abraão tinha 100 anos de idade quando o filho veio. Sara tinha 90. Eles estavam bem avançados na idade, já haviam passado da idade de ter filhos por muitos anos. E eles haviam vivido juntos como marido e mulher desde que eram jovens e não haviam tido filhos. Porém, ainda assim, Deus viu que aquele homem naquela idade tinha fé suficiente para receber uma promessa tão impossível aos olhos naturais. Era impossível ou não era? Sim, aos olhos naturais. Que qualidade de fé nos levará ao rapto? Somente essa que atende os nossos sentimentos? Aos nossos sentidos naturais? Não, não é essa qualidade de fé que nos levará no arrebatamento. Nem mesmo esta fé que cura um câncer nos levará no arrebatamento. De maneira alguma. É o poder da ressurreição. É uma fé diferente. É uma fé especial. É uma fé contra toda a razão, contra todos os sentimentos. Agora, Deus não dá essa fé. Ele não dá essa promessa a quem não tenha essa qualidade de fé. Isto é certo. Como Deus poderia fazer uma promessa a um homem que iria dizer: bom, se eu não tive filhos, quando eu e minha esposa estávamos no tempo de alcançarmos filhos, vamos dizer,
Se viesse a promessa que Sara ia abrir sua madre, quando ela era nova ainda, eu poderia crer. Mas agora, depois que já estamos velhos, com todos os costumes naturais cessados, Deus não viria a Abraão se Abraão não tivesse uma fé para receber aquela promessa. Isto deve ficar guardado no seu coração. Deus não viria a Maria para aquele fim. Deus não viria a outros para aquele fim que ele veio. E Deus não virá para a sua igreja para esse fim, arrebatar, levar no arrebatamento, porque isso é uma fé tremenda. É uma fé gerada na grande central elétrica de Deus. É uma fé gerada pelos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que o 7º anjo viria revelar. Os 7 trovões que você encontra no Apocalipse, e você encontra logo depois das 7 eras da igreja, é que gerará essa fé. É a revelação desses trovões que gera a fé para o rapto, para o arrebatamento. Então, vejamos, Sara teria morrido quando ela descreu naquela promessa, estando atrás da tenda. Se ela não estivesse em Abraão, que é seu esposo, Deus teria matado a Sara, porque ela sorriu, descrendo de si mesma, de suas possibilidades. E a igreja que não está em Cristo está morta, porque ela não creu na mensagem sobrenatural do dia. Ela está morta porque ela não está no esposo. Ela está no poder nacional, ela está no poder mundial, ela está no poder monetário, ela está no poder social, ela está no poder religioso. Herodias estava no poder de Herodes, Jezabel estava no poder de Acabe, mas Sara estava no poder de Abraão. Por isso ela não morreu. Por isso ela não foi fulminada naquela hora. E essa é a razão de não termos sido consumidos e estarmos aí imergidos na confusão religiosa do dia. É porque estamos em Cristo, por predestinação. Ninguém vem para esta mensagem porque quer. Isto é, o verdadeiro eleito. Ele vem por predestinação de Deus. Abraão creu na promessa, ele creu nela, ele preparou tudo para o cumprimento daquela promessa, para o nascimento do menino. O velhinho, dizendo assim, ora, nós vamos ter um menino. Então aquilo causava zombaria, causava crítica, causava escárnio. Veja, um homem tão bom como foi ele, tão reto, mas andou muito separado dos nossos sistemas, ficou doido, ficou louco, está caduco, dizendo que Deus lhe apareceu para dizer que eles vão ter um filho e que ele vai ser pai das nações e coisa e tal. Se eles não tiveram quando eram novos, não deu conta, agora que vão dar. Se eles não dão conta de fazer essas grandes coisas que estamos fazendo aqui, eles vão no arrebatamento. Veja só, vejam. Isso foi o que Deus viu em Abraão. Foi um velho se preparando para receber um menino, para receber o filho, com todos seus costumes cessados, a igreja, Sara, lhe chamando de Senhor, com todos os costumes sociais cessados. Sim, ela não tinha mais nenhuma sensação, não tinha mais nenhuma emoção para que pudesse alcançar um filho. E é a esta igreja que vem o filho, que vem o segredo dos 7 trovões. Essa gente que está aí atrás de emoção, de sensação mesmo através da mensagem, pode ser que esteja em processo para alcançar uma fé especial.
O profeta diz isto. As pessoas têm emoções e tratam de operar por emoções. Ele afirma, isso não funcionará. Ora, isto é assim, diz o Senhor, isso não funcionará. Você vê que Jesus foi concebido por Maria fora de qualquer sistema humano de sensação, fora do sistema sexual, fora da sensação natural. Um óvulo foi fertilizado por Deus e veio ao ventre de Maria. Maria não ofereceu nada, senão um receptáculo, senão um ventre, para que Deus viesse como mistério da piedade, não como mistério de 3 pessoas, mas mistério da piedade, porque o outro mistério é da iniquidade. Mas este, de Deus em carne, é da piedade. Deus se manifestou em carne. Esse é o mistério da piedade. E Maria não teve nenhuma sensação para conceber aquele menino. E quando a promessa veio a Abraão e Sara, eles não tinham nenhuma sensação humana. Eles não podiam ter nenhuma emoção combinando com aquela promessa, para dizer, bom, nós estamos em tempo de termos um filho, basta o Senhor nos abrir a madre, nós estamos fortes, nós temos potência, nós temos tudo, nós estamos funcionando em dias, está tudo na perfeita ordem, todo o sistema nosso está vivo, e o Senhor pode então nos mandar o filho. É assim que a igreja natural está crendo na vinda de Jesus. Temos feito grandes coisas, temos feito grandes obras, temos feito isto e aquilo outro. Estamos esperando a volta de Jesus e Ele vai nos levar porque fizemos grandes coisas aqui na terra. Não, o que fez Abraão? Tendas. O que fez Abraão? Um criador de gado ali separado, de ovelhas, com uns servos que apenas dispunham de uns facões, de umas enxadas e de coisas assim. Mas ele tinha uma coisa diferente de Ló. Não estou falando mais diferente do mundo. Ele tinha uma coisa diferente do justo Ló. Para começar, você veja a posição em que estava Abraão, o local onde vivia Abraão, e veja onde o justo Ló estava gemendo. Por que ele estava lá dentro gemendo? Foi a sua própria escolha. E ele estava ali governando. Ele estava sendo uma bênção de Deus, porque um governador, que era justo, ele ficava na porta da cidade julgando. Estava ali um representante do Evangelho, posto por Deus, e os crentes diziam, graças a Deus, que nós temos um homem justo lá em cima, um representante do Evangelho. Oh, mas está certo. Vocês não sabem que vocês ficarão todos cegos, sodomitas? Sim, vocês não sabem disto, e que essa própria igreja olhará para trás, se transformará numa estátua de sal, e que estas filhas de Ló não gerarão outra coisa senão sistemas moabitas, para pôr em tropeço diante de Israel mais tarde, pelo falso profeta Balaão? É isso que essas igrejas têm gerado. Filhas de Ló, gerando sistemas, e uma sai da outra, renovada daqui, renovada dali, mas tudo moabitas. Esta é a grande verdade, à luz da palavra. Isso não pode ser suportado com um argumento, resistido com um argumento reto, justo, passivo, pela palavra de Deus. Isso tem que ser resistido com argumentos falsos, com injúrias, com artimanhas, com coisas que sempre a falsa igreja usou. É com o poder material, é com o poder natural que ela resistirá a esta mensagem, porque ela não tem o poder de Deus para resistir a esta mensagem. Herodias não tinha o poder de Deus para resistir a João Batista. Ela tinha o poder de Herodes para cortar a sua cabeça. Jezabel, pintada, de cara pintada, de unhas pintadas,
não tinha poder de Deus para resistir a Elias, para resistir a Micaías. Ela tinha muitos doutores em teologia lá em cima. Ela tinha muitos pregadores. Ela tinha muitos homens de Deus, entre aspas. E tinha o poder de Acabe. Sempre foi o poder que ela vai usar contra a verdadeira mensagem. Mas Abraão, o que tinha ele? O que tinha Abraão para vencer os 5 reis e voltar e tomar a ceia com Melquisedeque? Você está vendo agora qual é a sua posição? Você é justo? Está gemendo por causa do pecado de Sodoma e de Gomorra? É Ló? Abraão não estava gemendo com coisa alguma. Abraão estava lá fora comendo um novilho cevado sob a promessa de Eloí. Ele era um filho de Deus para um determinado fim. Sim, ele falava do Pai que geraria o Filho. E essa é a posteridade, é Cristo. Disse São Paulo. Que Deus te abençoe no seu posicionamento. Você não é simplesmente um justo que fica aí gemendo pelo mundo, tentando fazer um serviço de consertar o mundo. Não há conserto para o mundo, meu irmão. O conserto que há para o mundo está naquele batismo do fogo. Isto sim, e na intervenção divina para o milênio. Esse é o conserto real. Essa é a renovação da terra. Oh, que Deus te abençoe nesta posição agora. Isto é o gozo do Espírito no seu coração. Isto é a fé verdadeira. Isto são as obras verdadeiras do Espírito Santo. Deus te abençoe nesse instante com esta bênção desta palavra. A palavra de Deus no seu coração. A promessa que veio a Abraão está no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias
foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. De Deus muito firmes são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.